Fala, meus queridões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto. E qual é o nosso projeto? Nosso projeto é fazer com que vocês obtenham êxito no concurso de agente educador, o próximo certame da prefeitura. E também tem a prova para o conselho tutelar. Tá? E com esse curso vocês têm total embasamento e profundidade para vocês mandarem muito bem no concurso. É um curso altamente gratuito, nós vamos estar disponibilizando no YouTube para vocês assistirem de manhã, de tarde, de noite, sempre mediante a conveniência de vocês, tudo bem? Totalmente gratuito, nada questões financeiras nenhuma, tá? É justamente só para ajudar mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês. Tá aqui, olha. Pronto. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá? Estou achando um pouco estranho aqui o meu retorno, mas vamos colocar aqui, olha. Deixa eu colocar aqui só eu acertar um pouquinho aqui, para a gente não ficar ocupando espaço aqui. E eu preciso também desse retorno com vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, deixa eu pegar aqui o meu piloto. Pronto, tá aqui o meu piloto. O meu piloto aqui vai ser de suma importância para a gente. Tá. Hoje nós vamos estudar, né, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança. Tá aqui, ó, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade da criança, né? A criança e o adolescente, lá nos termos do artigo 15, tá? A criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantida na Constituição e nas leis, tá? Então, o que acontece? Esse é um artigo autoexplicativo, né? Ele está dizendo aí todos os direitos inerentes à pessoa humana e esses direitos também são resguardados à criança, tá? E aqui, olha só, é justamente para a gente não isentar ninguém de culpa, tá? Ele te diz que a criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. E olha o que diz o artigo 16 aqui, gente, olha. Porque justamente pelo fato de alguém alegar, ou numa audiência, ou coisas do gênero, eu não sabia o que era essa garantia de liberdade. Ele explica, o estatuto ele é bem amarrado e ele explica, ele é categórico, no próprio corpo dele, ele explica. Aqui, ó, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, olha só, e aí ele vai descendo a ladeira. O direito de ir e vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários ressalvadas de restrições legais, o direito à opinião, o direito à crença, né, e ao culto religioso, tá? Brincar, praticar esportes e divertir-se, tudo bem? Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Isso é importantíssimo. Hoje a gente chega aos lugares, tá? E justamente porque tem uma criança lá, uma criança que é deficiente, ou tem algum atraso mental, ou tem alguma especialidade, e a gente fica naquela de... a gente não, né? Mas existem pessoas que ficam naquela situação de esboçar ali algum tipo de discriminação por conta da demanda dos cuidados especiais que aquela criança necessita, e aí acaba discriminando, tá? Não pode, tá? Participar da vida política na forma da lei, tá? Lá no coleginho onde estuda, se já tiver o Grêmio, por esse artigo aqui, ó, ela já pode participar do Grêmio escolar, tudo bem? Buscar refúgio, auxílio, orientação, tudo bem? Isso são todos os direitos, né, que compreendem, estão englobados no direito à liberdade. Tá? Então, o próprio artigo ele menciona o que é, e depois ele vem dizendo
para a gente o que é isso aí. É como eu falei lá no artigo 1º e 2º, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que ela te diz nos teus artigos iniciais, né, o que ela vai proteger e de que forma ela vai proteger, tá? Aí você tem aqui, ó, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores legais e crenças e dos espaços e objetos pessoais. Tudo bem? Então, assim, tudo que o que acontece, tudo ele amarra de forma bem categórica para depois a gente não alegar algum tipo de dúvida referente a isso, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu apagar aqui, né? Porque quando eu passo de página, ele não apaga sozinho, né? Então, aqui, ó, eu vou rabiscando com vocês, né? Tá aqui. Beleza, deixa eu colocar aqui. Esse aqui. Olha, aqui, olha. Deixa eu pegar esse retorno aqui com vocês, que eu já começo a ler já. Tá? Aqui, ó. É dever de todos. Aqui, ó, ele já diz pra gente, ó, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. É dever de todos, não é só da família, não. Nos termos do artigo 4 diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. E em todos os artigos, e os artigos espalhados pelo Estatuto de uma forma geral, ele sempre volta nessa discussão central, né? Aí nós temos o 18A aqui, ó. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidados sem o uso de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada e pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Bom, assim, tratamento, tá? Assim, castigo físico na educação, em qualquer forma, né? Não pode. Mas aqui ele já diz, olha só, ele diz o castigo físico, tá? E os cuidados na educação, tá? E para os fins desta lei, considera-se aqui, ó, aqui ele já diz o que é castigo físico. Olha só, ele já diz, sempre voltando à discussão central de que ele não deixa o Estatuto da Criança e do Adolescente. É óbvio que ele tem artigos que já se tornaram muito frágeis por conta de que sua criação foi em 1990, né? E o que acontece? Foi logo depois do término da ditadura militar, e onde assim, a tortura era uma prática naquela época, né? Então, aqui, ó, ele já sinaliza para a gente, ó, castigo físico. Olha só, e ele diz para a gente o que é castigo físico. Ó. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente que resultem em sofrimento físico, lesão, tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que a humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Tá? Então, às vezes, a criança tira uma nota baixa na escola, cansei de ver isso na época em que eu era conselheiro tutelar, a criança tira uma nota baixa na escola, o pai pega um chapéuzinho de burro e bota lá atrás da porta, sabe? E aí depois quer ir ao conselho procurar um tratamento psicológico porque a criança está com problema de autoestima baixa. É óbvio. Né? Esse é um tipo de comportamento, esse é um tipo de postura que só tende a diminuir, né? A agredir, vai de encontro extremo e direto à autoestima da criança. Tá? A criança tira uma nota baixa na escola, aí o pai chega em casa e ó, pega o chinelo, sabe? Aí o que acontece?
a criança já cria um bloqueio, já estuda pensando que vai apanhar se tirar uma nota baixa. Existem formas alternativas da gente punir os nossos filhos, ainda que eles tirem algumas notas baixas, e isso isentando-os do castigo físico, porque o castigo físico não pode. Tá? Nós podemos tirar um celular, né? E eu acredito que nos dias de hoje, né, isso doa muito mais neles. Nós podemos tirar a internet, aquele programinha que eles mais gostam, a gente não deixa ver naquela semana, até ele criar o hábito e o costume de estudar, né, rotineiramente. Tá? Então, o que acontece? Isso tudo, o estatuto ele vai resguardando para a gente. Ele sinaliza de forma categórica a compreensão do castigo físico. Tá? Então, vamos dar sequência aqui. Olha só, 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e adolescentes, tratá-los, educá-los, protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. O que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, independente de outras sanções, poderão haver outras sanções. O cara chegar lá e incesta o filho, arranca sangue do filho, aí o que acontece? Delegacia, vão fazer um registro de ocorrência, né? Maus tratos, às vezes lesão corporal, ou não sei, isso vai depender de forma que a autoridade policial, ou o delegado, né, que é a autoridade policial, vai capturar. Mas o que acontece? Eu posso encaminhar eu, enquanto conselho tutelar, eu posso encaminhar essas pessoas a um programa oficial de proteção à família, tratamento psiquiátrico, isso tem muito, tá? Encaminhamento a cursos de programa e orientação, demais, né? Vamos se ocupar com algumas coisas, né? Esse tratamento psiquiátrico, ele compreende, às vezes, aquela situação de uma convivência com outras pessoas que se incluem nesse mesmo tipo de delito, de situação, de agredir os filhos, sabe? E aí eles vão lá fazendo um estudo de causa, né, dos casos específicos, eles vão tendo contato com os psicólogos que vão orientando eles a lidar com essa situação. A obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, né, e a advertência. A advertência, a gente costumava dar muita advertência, muito mesmo. E a gente colocava lá uma data na própria notificação para ele voltar, para a gente ter como é que eu vou falar? A gente perceber se estávamos obtendo melhora ou não na evolução do tratamento dessa família, tá? Porque o Conselho Tutelar é um órgão de promoção à família, tá? Em forma de proteção à criança. E essas medidas, tá? Essas medidas todinha aqui que a gente aplicava, tá? É óbvio, se era a gente que aplicava, olha só, serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras advertências, outras sanções, outras providências legais, né? Então, o que acontece? A gente aplicava isso, mas tinham sim outras sanções, tá? O artigo 19, a gente já começa aí a partir para o capítulo 3 da convivência familiar e comunitária, né? Aí a criança também tem esse direito à convivência familiar e comunitária. E aí, o que acontece? Olha só, é direito da criança, do adolescente ser criada e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Deixa eu colocar aqui o meu videozinho aqui para cima. Pronto! Integral. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Isso cai em prova, essas datas, eles gostam de cobrar essas datas, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar,
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou em colocação de família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28. Tá? O artigo 28 são os institutos da guarda, da tutela, né, da adoção, que a criança só pode ser colocada em família substituta nesses institutos. Tá? É direito da criança ser educada e educado no seio da sua família. Olha só, a criança ela sempre vai ser educada no seio da sua família. Qual é a exceção? Excepcionalmente em família substituta. Sempre vai ser excepcionalmente. A criança ela tem o direito de ser criada no seio da sua família. Inclusive, acho que era de 6 em 6 meses, se não me falha a memória, nós tínhamos umas audiências que a gente chamava de audiências concentradas. E essas audiências concentradas, elas eram justamente para avaliar a situação dessas crianças nas instituições de acolhimento institucional. Antigamente era abrigo, hoje o estatuto já não pesa mais, já não se refere mais aos abrigos como um abrigo, são instituições de acolhimento institucional. A criança, quando um pai falta com direito a ela, quando a mãe e o juiz suspende, o juiz da infância suspende o exercício do poder familiar, essas crianças são institucionalizadas. Hoje em dia não se fala mais o termo abrigamento, se chama acolhimento. Tá? Então, o que acontece? Qual é a regra? Só para a gente lembrar, a regra é a família. A família, tá? A família é sempre a regra. Agora, a exceção, sim, é a família substituta, a família extensa, né? Mas a família natural é sempre a regra para que a gente crie os nossos filhos. Tá? A permanência de criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada o interesse que entenda, né, assim, comprovado o seu superior interesse. Né? Então, e é claro, isso daí tem que ter devidamente a fundamentação em estudo de caso, tem que ter um estudo de caso com a equipe técnica da vara, o corpo técnico do Conselho Tutelar, o juiz pede isso tudo. A manutenção ou a reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços de programa de proteção e apoio à promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput, nos artigos 101, né, de 1 a 4, e do 129. A gente vai ver esses artigos futuramente, mas lá na frente. Né? Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independente de autorização judicial. Não importa. Já vi essa situação acontecer também. O pai está cumprindo medida privativa de liberdade e, a partir do momento que ele saiu da cadeia, a dívida social dele acabou. Acabou. E se acabou, ele não deve mais nada à justiça. Então, eu quero ver o meu filho, eu quero ver a minha filha, tá? E aí, o que acontece? Ele tem esse direito. Tudo bem? Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional e adolescente também, né? Então, o que acontece? O que a gente coloca aqui de forma bem categórica? Não pode cercear direito de pai e de mãe de assistir os filhos. Tá? Não pode. A mãe está acolhida institucionalmente? Sim. Quero ver meu filho. Claro que você vai ver seu filho. Tá? O pai tá preso, está sofrendo medida, né, privativa de liberdade. Eu quero ver o meu filho. Ele vai ver o filho dele. Tá? Então, o que acontece? Olha só. A gestante ou mãe que manifesta o interesse de entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. A gente falou isso lá. Logo na nossa primeira aulinha, a gente falou
estado puerperal, que em muitas situações é muito agressivo, e não é crime ela entregar o filho dela para a vara da infância e da juventude, é crime ela entregar sem esse respaldo judicial. Aí sim, ela não pode entregar na rodoviária, ela não pode vender. Agora, ela entregar na vara da infância e da juventude, ela pode sim. Ela pode sim. E aí o juiz vai prover um tratamento psicológico com um cunho de minorar todos esses, como é que eu vou falar? Todas essas questões que o estado puerperal causa, tá? E ali a equipe técnica da vara vai procurar sempre minimizar esses transtornos a fim de que ela aceite bem o seu filho, tá? Aqui, ó. De posse, tá? A gestante será ouvida pela equipe, olha o que eu falei, pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e Juventude, que apresentará um relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive eventuais efeitos do estado puerperal, eu acabei de falar. E de posse desse relatório, o juiz ele vai avaliar a situação. É caso de adoção? Ela não quer verdadeiramente? Dá mais um tempo? Trata mais um pouquinho? Né? E isso, o processo vai dando sequência até a equipe técnica da vara ou a equipe técnica do conselho, né? Porque muitas das vezes esses casos são encaminhados ao conselho porque a demanda é muito grande, né? Até o juiz se convencer de que, olha, verdadeiramente essa criança tem que ir para a adoção porque essa mãe não quer mais, essa família não quer mais, essa família extensa não quer mais, então vou ter que colocar em família substituta, né? Porque o fato da mãe não querer significa dizer que ela vai ser colocada para adoção. A regra é a família, a mãe, os pais, né, que é a família natural, tá? Aí depois tem a família extensa, aí depois você coloca numa família substituta, mas sempre que tiver alguém com uma relação consanguínea, a gente procura essas pessoas, a gente não, a vara da infância procura essas pessoas para procurar entregar essa criança para que ela não saia do seu leito familiar, porque como eu falei uns 2 ou 3 minutos atrás, a regra é a criança ser criada no seio da sua família, excepcionalmente na família natural ou extensa. Lembram? Então vamos dar continuidade. Na hipótese de não haver indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda da autoridade, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar. Então, o que acontece? O poder familiar, verdadeiramente, quando o pai não quer, a mãe não quer, a família natural, né, ou extensa não quer, ele suspende o poder familiar e coloca essa criança em família substituta. Quando eu estava no conselho, eu me lembro que tinham N programas de colocação de crianças em família substituta. Um deles, se não me falha a memória, se chamava Família Acolhedora. Tá? E a família acolhedora era uma mão na roda para essas crianças. E depois da família acolhedora, o juiz deferia, se sim ou se não, mediante a conveniência, né, do bem-estar da criança, deferiam a guarda provisória, e aí, quando se defere uma guarda provisória, o que acontece? Essa questão da família acolhedora, esses pais acolhedores passavam a responder juridicamente pelas crianças, indo de contrário até aos pais, se fosse o caso. Tá? E na hipótese de não comparecer em audiência, nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe. E a criança será colocada na guarda provisória de quem esteja habilitada para adotá-la. Olha a família acolhedora aí. Tá? Os detentores da guarda possuem o caso de 15 dias para propor, né, a ação de adoção. Bom, foi colocado em família substituta, eles têm 15 dias para propor a adoção. Tá? Na hipótese de assistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante equipe interprofissional, equipe técnica, tá? Ou da vara ou do conselho. E o conselho não é que o conselho defere guarda, não, mas trabalha em parceria com a vara. Em muitas situações eles estavam lá não conseguindo enxugar os casos e a gente enxugava junto com eles. Tá? Entrega a criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e Juventude, o acompanhamento familiar, pelo prazo de 180 dias. É garantido à mãe o direito de sigilo sobre o nascimento, respeito dispositivo, no artigo 48 dessa lei.
Serão cadastrados para adoção os recém-nascidos e crianças acolhidas não... Aqui, peraí. Não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contados a partir do acolhimento. Bom, o que acontece? A regra sempre é a família, tá? Não foi a audiência, o juiz coloca lá habilitação para quem está habilitado, olha só, então, família acolhedora, família substituta e tal, está aqui. E dali, tá, já está habilitado a criança, a ficar com a criança. E dali vocês têm 15 dias para entrar com a ação de adoção. Tá? A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar de programas de apadrinhamento. Olha aí, ó, isso aí, né, as instituições de acolhimento institucional, não mais abrigo, tá? Elas têm essa questão de apadrinhamento. Você vai lá, você gostou de uma criança, tá? Geralmente, né, às vezes a conta não bate, por quê? Porque as pessoas só querem aquela criança loira, de olhos claros, até 6 meses de idade, e aí, né, os demais, eles ficam lá, tadinhos, né? Mas, assim, é uma coisa que já está sendo mudada, tá? E, se Deus quiser, um dia eu pretendo olhar para essas contas e as contas baterem, as crianças serem realmente entregues às pessoas que querem alguém para amar, tá? Aqui diz, ó, o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança, elas vão até para casa desses padrinhos, tá? Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos. É óbvio, né? Isso é bem autoexplicativo, né? Eu, com 16, 17 anos, não posso apadrinhar uma criança de 3 anos. Bom, se o estatuto diz para mim que tenho 17 anos que eu mesmo não respondo por mim, como é que eu vou responder por ele? Tá? Pessoas jurídicas podem apadrinhar a criança ou adolescentes. Pode, nunca vi. Nunca vi. Já vi mais pessoa física mesmo, tá? O perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil, né? Claro, as organizações da sociedade civil são as questões das instituições mesmo de acolhimento que são verdadeiras parceiras nesse processo, na evolução desse processo. Tá? E aí, o que acontece? Aqui a gente tem o artigo 20, né? Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos, qualificações, tá? Proibidas qualquer designação discriminatória à filiação. Eu tenho a Rafa, que é minha filha, tá? Tenho a Rafa. Adotei uma outra criança, não tem história. Os dois são filhos, são registrados no meu nome e graças a Deus por isso, tá? O poder familiar será exercido... esse artigo eu vou brincar aqui um pouquinho com vocês, a gente vai refletir sobre esse artigo, né? Esse é o 23. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil. Essa legislação civil aqui, ó, tá? É a vara da família, não da infância, assegurando a qualquer deles o direito de, caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente. A autoridade judiciária competente é a minha vara de família. Vara de família, vara da infância, né? Outras questões. A vara de família é que vai ver isso aí. Muitas situações, um pai discute com a mãe sobre a forma adequada de se educar os filhos e os dois discordam, né? Aí a mãe chega ao conselho tutelar e dizendo que eu sou muito mais mãe do que ele é pai, exclusivamente porque é mulher. Olha só o que diz o artigo 21, o poder familiar será exercido em igualdade de condições. Se eu não me engano, desde 2014, o Senado editou uma lei que a guarda compartilhada é regra. E ponto final, sem sofrer.
né, transcorrendo a audiência de guarda, de pensão alimentícia ou de visitação, o juiz vai avaliar as situações e vai deferir mediante o bem-estar da criança, mas a regra é a guarda compartilhada. Incumbe aos pais o dever de sustento, guarda, educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Tá? A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados. Olha aqui, compartilhados. No cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurado o direito à criança estabelecido nessa lei. Bom, a gente disse lá, um pouquinho mais atrás, uns 10, 15 minutos atrás, nessa mesma aula, que a criança ela tem um direito ao culto estabelecido na lei. E aqui ele já diz que os pais, tá, os responsáveis, têm direitos iguais e responsabilidades na educação, devendo ser resguardado o direito de transmissão. Olha aqui o direito de transmissão. Se eu frequento um culto cristão, a minha filha vai comigo a um culto cristão. A lei está dizendo que eu posso transmitir isso a ela. Se eu sou budista, a minha filha vai comigo a um culto budista. E a lei me respalda nesse sentido. Se eu sou do candomblé, se eu sou, né, islã, se eu sou, enfim, qualquer outra religião, eu tenho o direito, e a lei me respalda nesse sentido, de que eu posso, sim, passar, transmitir isso para minha filha ou para os meus filhos. Tá? Aqui, ó, a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Acontecia muito. Tá? Pegava o telefone do conselho, plantão, final de semana. Olha, ô sobrinho, olha só, aqui o que acontece? Eu entrei na casa dela, as roupinhas todas furadas, eu não sei o quê, ficavam jogadas, não tem dinheiro, tal. Olha o que diz o artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Não configura. Né? Ninguém pode ser punido porque não tem uma condição ainda, né? Porque isso é condição. Hoje está mal, amanhã pode estar bem. Né? Isso vai de cada um sabe da sua vida. E amanhã ele pode arrumar um emprego melhor e tal, e hoje está passando uma dificuldade, mas se estiver tratando com dignidade, estiver matriculada na escola, se veste de forma adequada, vive num ambiente saudável, sadio, sabe? A falta da questão financeira não desabona, tá? Aí o que acontece? Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, sempre essa regra, manter na família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Tem vários programas. O Bolsa Família é um programa de proteção alimentar, sabe? Não tem dinheiro, se a criança está matriculada, se a criança frequenta a escola, está lá a frequência direitinho e tal, tem direito ao Bolsa Família, sabe? Se eu não estou conseguindo trabalho e a minha filha trabalha comigo no sinal, isso e aquilo, tem lá o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esses são benefícios que são destinados a uma infância saudável, a uma infância sadia, sempre garantindo a proteção integral da criança e do adolescente. Tá? Vamos dar esse prosseguimento aqui. E o artigo 24, tá? A perda ou a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório. O que é um procedimento contraditório? Um procedimento contraditório é única e exclusivamente você dá ciência àquele pai de que ele está sendo processado. Olha, você está sendo processado por isso, por isso e por isso, porque você é negligente com a situação da escola dos seus filhos, porque você é negligente com a situação da assistência material. Tá? No artigo 246 do Código Penal, fala lá,
sobre a assistência dos pais na educação de base. No artigo 244 do Código Penal fala da assistência material. Isso tudo está sempre amarradinho na lei, sabe? Então, esse processo, essa suspensão do poder familiar, ela se dá, tá, judicialmente, tem que ter processo judicial, tá, com procedimento ao contraditório. Olha só, eu estou perdendo minha filha, mas eu tenho que saber o porquê. Deus me livre e guarde. Tá? Nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. O que diz o artigo 22? Que incumbe aos pais o sustento, a guarda, né, a educação, entendeu? Então, se você faltar com esses cuidados, que esses cuidados são inerentes ao exercício do poder familiar, então você vai ser processado sim, tá? Então, senhores, né, a gente fica aqui o meu muito obrigado por mais uma aula, tá? E a próxima aula eu vou colocar para os senhores, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui. Na próxima aula eu vou colocar para os senhores um pancadão de exercícios. Talvez no início da semana, talvez até terça-feira eu devo colocar uma bateria de exercícios para vocês, para a gente se familiarizar com essas questões do estatuto, tá? E a gente vai descer a ladeira mesmo, um pancadão de questões. Uma boa semana para vocês, bons estudos e não desistam, tá? A descida, a subida é difícil, mas quando daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e vai ver que foi difícil, mas a gente vai rir disso tudo ainda, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e boa semana para vocês.